Em uma época em que as tradicionais redes educacionais brasileiras difundiam modelos mecânicos para treinar a coordenação motora das crianças, uma escolinha de bairro, onde todo mundo sabe o nome de todo mundo, começou a falar de uma educação mais humanista. A Escola da Vila foi fundada no ano de 1980 por um grupo de professores que compartilhava o desejo de trabalhar na vanguarda do pensamento sobre a educação escolar brasileira. Entre eles, Thelma Vaz, educadora responsável por vários projetos do governo federal brasileiro, Rosa Yavelberg, professora da Universidade de São Paulo e especialista na área de artes. Neste grupo também está Madalena Freire, filha do educador, pedagogo e filósofo Paulo Freire, o maior nome da educação no Brasil. O projeto pedagógico inicial foi educar crianças de 2 a 6 anos e formar professores através do próprio centro de formação. E tudo começou em uma casinha com um coqueiro na porta, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. A primeira marca da escola também trazia um sol e uma estrelinha que representavam a valorização da criatividade, da liberdade e da espontaneidade no processo educacional. Os alunos não tinham recreio, eles tinham a hora do parque, tão importante quanto os projetos desenvolvidos em sala de aula. E nos dias quentes de verão, esguichos de mangueira ao sol estavam entre as atividades. Em 1984, a escola implementou o ensino fundamental e transferiu sua sede para uma ampla chácara no bairro do Butantã, zona sul de São Paulo. Em 1996, foi a vez de inserir o ensino médio para oferecer a escolaridade básica completa. Hoje, a Escola da Vila conta com mais de 1.500 alunos, divididos em 3 unidades: Butantã, Morumbi e Granja Viana. Alicerçada em 3 pilares: conhecimento, cooperação e autonomia, a escola se tornou referência no ensino construtivista e é hoje um laboratório para educadores de diferentes instruções que vêm de várias partes do país para conhecer o trabalho ali desenvolvido. É comum professores e pais descreverem a Escola da Vila como um oásis. Uma escola interessada no crescimento e no desenvolvimento de pessoas, cumprindo assim um papel mais amplo do que ser apenas uma instituição de ensino privada. Toda a comunidade da Escola da Vila é bastante engajada com o direcionamento político-pedagógico da instituição. Os pais acompanham de perto e legitimam as escolhas da coordenação. Em fevereiro de 2017, os pais dos alunos ficaram preocupados quando um fundo de investimento privado divulgou na imprensa que compraria 80% da Escola da Vila. Eles temiam que a linha pedagógica mudasse e a identidade da Escola da Vila, seu maior valor, sofresse abalos irreparáveis. O patrimônio pedagógico cultural da Escola da Vila estaria ameaçado? Diante das mudanças de gestão, como reafirmar a relação com a comunidade da Escola da Vila? Quem responde a essas perguntas é Sônia Barreira, uma das sócias fundadoras e atual diretora da Escola da Vila. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite. É uma oportunidade para nós, da Escola da Vila, depois de 6 meses dessa notícia bombástica da venda de 80% da nossa escola, ser desafiada pelo tema que vocês propuseram para o encontro, para a gente refletir sobre a nossa escola. Então, a minha primeira questão é: em que medida a nossa experiência poderia, de alguma forma, fazer sentido para vocês, que têm as suas próprias escolas, com as suas trajetórias singulares, com seus desafios cotidianos? Então, foi um momento de balanço. Perceber esse tema que está aqui posto, procura-se uma escola, foi muito oportuno, né? Será que nós perdemos a nossa Escola da Vila? Será que nós estamos diante de uma perda de identidade? Essa foi a principal questão que os pais se levantaram quando eles souberam, quando eles tiveram contato com essa mudança na composição societária da escola. Isso é bastante generalizável, me parece. Qualquer escola, diante de uma situação de mudança de gestão ou mudança de sociedade, enfrentaria esse mesmo dilema. Será que essa escola vai continuar a ser a mesma? Né? Mas houve também, no caso da Escola da Vila, alguma coisa um pouco mais específica, uma coisa singular, que me parece que vale a pena pensar um pouco a respeito.
houve um impacto muito grande. A gente sabia que as pessoas iam ficar abaladas, mas, na verdade, a própria comunidade educacional se surpreendeu de uma forma muito intensa. E, nesse momento, que passaram-se já 6 meses desse furacão, esse convite que foi feito aqui me ajudou a pensar, basicamente, na questão da construção do valor da escola. Que valor é esse? Que valor que faz com que as pessoas olhem para uma instituição de ensino privada e a considerem um patrimônio cultural da educação brasileira, que não pode ser negociada, não pode ser vendida. Me parece que há aí um valor simbólico muito maior do que o valor propriamente financeiro da escola. E, bom, diante disso, eu resolvi compartilhar com vocês rapidamente como eu vejo a construção do valor da nossa instituição, como ela se deu. Vocês sabem que quando a gente vai contar a nossa própria história, a gente se perde e é capaz de pegar vários atalhos. Então, eu resolvi dividir, basicamente, em 4 etapas. O primeiro ano, a primeira década, tentar mostrar como o valor afetivo foi construído nessa primeira década. A segunda década de funcionamento, onde nós construímos propriamente o projeto pedagógico. A terceira década, que eu acredito que tenha sido a década onde nós construímos o valor da gestão escolar. E agora, perto do fim da terceira década, fazer uma análise da somatória dessas construções e do próprio valor da marca da Escola da Vila. Bom, então, como já foi dito aí no nosso vídeo, a Escola da Vila foi fundada em 1980, no Centro de Formação, que foi inaugurado pela figura emblemática do professor Paulo Freire. Essa escola tinha o firme propósito de se construir como um centro de referência para os educadores, divulgando um modelo pedagógico diferenciado na época. Eu acho que, para evidenciar como esse valor simbólico se formou, eu coloquei aí uma foto da minha primeira turma, porque foi a primeira sala de aula que eu tive na Escola da Vila, e eu acho que ela responde um pouco essa questão do valor sentimental. Por que eu considero que a primeira década tenha sido a construção de um valor sentimental? Nós amávamos a escola, porque ela era um projeto em construção. E todos nós nos sentíamos autores desse projeto. Os pais amavam a escola porque ela promovia a liberdade e a criatividade num país recém-saído da ditadura militar. E os educadores amavam porque aprendiam ali muito mais do que haviam aprendido na universidade, por conta da formação que nós conhecemos que as universidades ainda oferecem. Então, os vínculos eram de afeto, paixão e entusiasmo. Não havia nada de gestão profissional, nada de cultura empresarial, nenhuma visão financeira. Não consigo imaginar por que sobrevivemos, porque poderíamos perfeitamente ter falido. O valor da escola se projetou na comunidade educacional. Para eles, pais, e para nós, não havia escola como aquela. Embora houvesse, mas nós não tínhamos essa percepção na época. Então, nós nos sentimos únicas e singulares. No final da primeira década, com todo esse amor, esse afeto todo nos levou aonde? Chegamos no final desses 10 anos iniciais com um crescimento muito surpreendente. O crescimento foi impulsionado pela paixão de implementar o novo, a ideia de uma escola que fizesse sentido para os alunos, onde eles genuinamente gostassem de aprender. Construímos proposta curricular diferente das propostas mais habituais, temas de estudo que não correspondiam aos temas convencionais dos livros didáticos, enfoque metodológico bastante diferenciado do que era dominante na época, hoje é bastante generalizado esse enfoque, né? Fortalecemos muito também o lugar da educação infantil como espaço de aprendizagem, ao invés de ser apenas o espaço do cuidado, como era dominante na época, né? Então, as crianças tinham projetos de investigação e de estudo, elas não eram treinadas só na psicomotricidade ou para aprender nome das cores, havia desafios para as crianças. Então, creio que nós contribuímos também para entender aquilo que se chamava como pré-escola na educação infantil propriamente dita. É um pouquinho ameaçado hoje em dia de novo, mas creio que foi uma conquista importante.
Muito bem, nós chegamos então ao começo dos anos 90, ameaçadas pelo próprio crescimento. Porque com o crescimento da escola e com uma visão de gestão nula, as coisas davam trabalho. Nós éramos capazes de discutir entre toda a escola durante horas se na festa junina deveria ter brigadeiro ou não, por conta do açúcar branco, que, enfim, e ninguém chegava a nenhuma conclusão. A gestão era muito fragilizada. Muito bem. A partir daí, com esse crescimento, para que nós não terminássemos como instituição, eu não sei dizer para vocês quem, mas acho que foi uma força grupal, nós sentimos uma necessidade de formalização do modelo educacional que nós praticávamos, né? E essa formalização, ela nos levou, ou ela veio, de uma prática muito forte que a escola já desenvolvia, de estudo e reflexão escrita. Isso impregnou a cultura organizacional. Nós organizamos os projetos, entendemos que era necessário padronizar minimamente. Todas as terceiras séries deveriam estudar a mesma coisa, porque os professores eram loucos para inventar novas propostas. Então, houve uma certa padronização, mas eu acredito que a gente continuou, ou conseguiu, nesse momento, alinhar esses projetos com a essência metodológica que nós queríamos. Que eu vou resumir em duas coisas importantíssimas para nós. A ideia de que o conhecimento é construído, ele não é simplesmente dito, falado, transmitido, e a importância da interação. Poderia falar de milhares de outras coisas, mas essas duas me parecem as mais importantes como marca desse momento em que nós construímos o valor do projeto pedagógico. Conseguimos falar sobre ele, conseguimos identificar o projeto pedagógico em cada uma das salas de aula. Bom, enfim, trabalhos em duplas e grupos que estiveram sempre presentes no nosso trabalho, assim como o protagonismo dos alunos em todas as disciplinas e faixas etárias. Foi nessa época também que nós centramos em 3 valores definidos como os mais importantes para nós: conhecimento, autonomia e cooperação. Eles passaram a ser norteadores de todas as nossas ações. Então, quer dizer, depois daquele boom do crescimento, nós conseguimos alinhar a escola para uma sinergia única, construindo esse valor do projeto pedagógico. Terminamos, então, a segunda década de funcionamento com a implantação de todos os segmentos da escolaridade. A pequena escola de educação infantil já tinha, nesse momento, mais de 800 alunos. O centro de formação passou a realizar viagens internacionais, de visitação a escolas de referência no mundo todo, e a receber com frequência conferencistas e palestrantes de diversos países, sempre ligados a uma educação progressista, reafirmando a metodologia que nós utilizávamos na época, ou é a mesma até hoje. As novas tecnologias, no entanto, já estavam modificando todas as práticas sociais, como mostrou muito bem aqui a Paula Sibilha. E elas chegavam na escola nos impulsionando a um novo desafio, o ingresso na cultura digital. Do ponto de vista da gestão, esse momento foi marcado por um grande, intenso e frequente conflito entre a parte pedagógica e a parte financeira da escola. Brigávamos, discutíamos, queríamos mais do que podíamos, então havia aquele conflito que talvez muitos de vocês conheçam, que não é fácil conciliar as duas coisas. Mas foi ao longo desse processo aí, dessas brigas, dessas discussões, dessas tensões fortes entre o pedagógico e o administrativo, o financeiro, que nós conseguimos começar a articular esses dois pesos dentro da escola e passamos a ter, com assessorias e com esforço pessoal, uma maior visão empresarial. Foi nesse momento que nós entendemos melhor que nós éramos uma empresa, que nós tínhamos necessidade de lucro para reinvestimento na escola. Isso foi uma construção para nós. Isso não era dado no início do nosso processo. Terminamos, então, esse período comemorando os 20 anos da escola, com um processo de intensa profissionalização, né, de diminuir a informalidade e o improviso da escola, mas também reforçando
as nossas crenças, o valor da arte, por exemplo, na educação das novas gerações, coisa que nós mantemos até hoje. De 2000 a 2010, eu acho que foi um período marcado pela construção do valor da gestão, né? Esse mundo novo que se abriu, então eu descobri que, além de educadora e professora, eu era também uma gestora. Foi um processo muito complicado, cheio de idas e vindas, mas a gente conseguiu construir uma visão empresarial que se consolidou nesse período, né? Nós fizemos, nesse momento, a gente inaugurou a 3ª unidade, fortalecemos o projeto de formação para o mundo digital, não sem bastante resistência da comunidade, né, dos pais principalmente, porque vocês imaginam que os nossos pais traziam um pouco essa forma mais artesanal de ver o mundo, e mais, enfim, com uma certa resistência ao mundo digital. Mas, nesse momento, a gente também percebia que havia, no cenário educacional, uma modificação muito grande. A gente, quando conseguia tirar a cabeça para fora da escola e olhar um pouco o que acontecia no nosso país, nós começamos a ver um processo de intensa agitação e mudança. Não apenas o surgimento de muitos grupos de escolas conectadas entre elas, através de sistemas ou de outras propostas, mas também o ingresso do mundo empresarial no cenário educacional. Investidores, escolas comprando escolas, escolas se juntando. E, como nós também já estávamos começando a ficar um pouco mais velhas, começamos a pensar em sucessão. Mas ainda ensaiar, né, esse pensamento. O que vai ser da escola? Também, pela primeira vez, nós começamos a sentir o impacto da concorrência. Antes, no mês de agosto, na porta da Escola da Vila, tinha, para a 1ª série, uma fila de 40 pais, esperando para fazer a ficha. Hoje, em agosto, a gente fala, cadê? Então, a concorrência se acirrou muito. As escolas têm muito boas propostas, tem muito boas escolas na nossa cidade, não é? É difícil você se diferenciar e oferecer alguma coisa que vale a pena, além do endereço e do preço da mensalidade, como alguém mencionou aqui. Bom, e também assim, o desafio constante de manter os artefatos simbólicos, manuais, que fazem parte da tecnologia da escola, importante de serem fortalecidos, e introduzir também as outras tecnologias. Então, era desafio interno e desafio externo. Pensar, repensar o projeto e o medo da concorrência. O medo de fazer aquilo que as pessoas querem. Porque, se a gente faz exatamente o que o pai quer, a gente perde a nossa identidade. Aqui está um pouco aquilo que foi... que foram os desafios chegando, desafio dos resultados medidos pelo Enem, necessidade de investimentos altos para poder responder a essa questão da concorrência, busca de manter a essência, o que é que a gente não pode transformar, o que é que a gente tem que transformar e o que a gente não pode transformar. O que a gente observava também, no nosso caso, nós tínhamos um agravante muito sério. Como, então, impregnou no DNA da escola essa questão do estudo, da reflexão, e nós temos um centro de formação, modéstia à parte, nós formamos muito bem nossos profissionais. Nós formamos os nossos profissionais para o mercado. Então, esse é um outro desafio grave para nós, não é? Porque um professor da educação infantil da nossa escola, se ele está no mercado, em 1 ano ele se coloca como coordenador. E como eu faço para ele ficar lá se eu só posso pagar para ele o salário de um professor? Então, esse é também um desafio a mais que nós enfrentamos aí nesse processo. Muito bem. Aqui eu acho que é uma foto emblemática desse momento da passagem, né, do novo e do velho. As crianças usando tecnologia, mas da forma típica dos alunos da escola, nem sempre de uma forma muito certinha. Quando fizemos 30 anos, né, nós fizemos o lançamento desse livro, me parece já com uma marca muito consolidada e já com a preocupação de olhar para o futuro. Eu pus aqui a capa do livro, não dá para enxergar muito bem, mas são 30 autores
que todos eles estiveram presentes ao longo desses 30 anos, fazendo conferências na nossa escola. Então, alguns com bastante reconhecimento internacional, sempre profissionais muito importantes para o nosso projeto. E acho que estão aí também, porque, sem dúvida, eles ajudaram a construir o valor dessa marca, nos dando, assim, num certo sentido, referência teórica para o nosso trabalho. Né? Muito bem. Enfrentar a manutenção da qualidade, a entrada da tecnologia, essa atenção que a Paula falou, nos levou a construir também cenários bastante diferentes do sol e da estrelinha que vocês viram no começo da apresentação. Esse eu pus aí para enganar vocês, para vocês pensarem que é o nosso espaço da escola, mas não é. Aqui é um festival de poesia que a escola faz todo ano, mas que esse ano nós passamos a fazer no espaço público, envolvendo profissionais de outras escolas, a comunidade. Aqui é o parque da Chácara do Jockey. Muito bem, então tivemos ao longo desses 37 anos, construindo essa marca, que adquiriu valor, e um conjunto de coisas nos fez considerar seriamente a possibilidade de vendê-la. Né? Eu diria que foram 3 os fatores essenciais que nos levaram à venda de 80% da nossa escola. A primeira tem a ver com a necessidade da sucessão. Para remunerar os sócios que estão saindo, significa descapitalizar a escola. Então, nós tivemos uma sócia que saiu, a próxima seria eu, daqui a 3 anos outra, a escola simplesmente não teria fôlego financeiro para fazer isso. Então, qual era o medo? Que nós todas ficássemos agarradas para a escola para sempre. E ainda que eu entenda que escola precisa de conhecimento sólido, de experiência pessoal, escola também precisa de gente jovem. Escola precisa de reciclagem também. Então, a sucessão foi um dos motivos fortes para essa negociação. O segundo motivo forte foi ter encontrado um investidor adequado. Nós tivemos propostas anteriores de grupos internacionais, grupos ingleses, que tinham uma cultura educacional muito distinta da nossa. Até que, finalmente, encontramos essa gente jovem, do Grupo Baema, com ideais de fazer um grupo de escolas sem interferir nas escolas, né? E uma caracterização muito importante de investidor de longo prazo. Vocês sabem que isso é determinante, porque a gente não queria alguém que comprasse a escola, desse um choque de gestão para vender. A gente queria justamente garantir a sobrevivência do nosso projeto. Então, através dessa aproximação com essas pessoas, nós entendemos que eles serão os sócios ideais para esse novo momento. Então, além da necessidade da sucessão, nós tivemos a sorte de encontrar um investidor que nos pareceu adequado. E a terceira razão pela qual nós tomamos coragem foi porque dentro desse grupo, eles convidaram também 2 outras escolas que têm valores educacionais muito próximos aos nossos. Ainda que sejam escolas que tenham práticas e projetos diferentes, próprios, há uma convergência, uma sinergia de valores educacionais. E isso foi extremamente importante para nós. Há, da parte deles, um compromisso de, ao adquirir outras escolas, fazer isso com escolas com o mesmo tipo de preocupação, né? Não precisa ser escola com o mesmo projeto, com o mesmo método, com o mesmo material, mas com o mesmo tipo de preocupação. E isso, para nós, foi uma oportunidade importante. Atualmente, nós estamos trabalhando num processo de transição rumo a um futuro que, com certeza, vai exigir muito de nós. Os principais desafios incluem a construção, agora falando um pouquinho de futuro, acho que é o próximo slide, inclusive, nesse novo modelo que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que há a necessidade de construir valor agregado à prestação do serviço educacional que a gente faz. Bom, não é que a gente vai oferecer coisas estranhas ao mundo educacional, à prestação de serviço educacional, mas nós precisamos agregar valor à prestação de serviço. Eu não estou falando de parte pedagógica, estou falando de horário, de facilidade, de resolver problemas de mobilidade que a cidade tem. Então, esse é um desafio que me parece bastante importante para as escolas situadas na cidade de São Paulo.
O outro fator que me parece um desafio muito grande para os próximos anos é manter e fortalecer o DNA da escola. Essa ideia de que na Escola da Vila é um lugar que se estuda, se produz conhecimento, se não for mantida, não vai mais haver Escola da Vila. Me parece que a cultura organizacional ela é muito importante, que o professor tenha liberdade, que ele possa discutir, que ele possa construir junto com a equipe a reinvenção cotidiana do projeto pedagógico. Me parece um desafio importantíssimo. O terceiro desafio, que, num certo sentido, se coloca para nós agora com mais intensidade, e para vocês é uma coisa talvez bastante conhecida, é estar em rede. Eu acho que as escolas elas não podem mais estar sozinhas como instituições. Elas precisam se conectar com as outras, elas precisam desenvolver projetos em parceria, elas precisam conhecer como as outras escolas funcionam, né? Outro dia nós fizemos uma viagem dessas que nós costumamos fazer e levar as pessoas para conhecer outras escolas, e alguém me disse, pô, mas essa escola é muito pior que a minha. Eu falei, bom, então que bom, porque você está tendo a oportunidade de refletir sobre a sua. Você conhecer outra escola não significa sempre que você precisa se relacionar com escolas de referência que vão te ensinar, né? Significa você estar conectada com a forma como as pessoas enfrentam os desafios escolares, porque isso é sempre importante, especialmente para o gestor, mas também para o professor. E, por fim, eu acho que o maior desafio que nós não podemos deixar de enfrentar, que é o que vocês estão enfrentando aqui, é o que nós enfrentamos no nosso cotidiano, é a missão de se reinventar cotidianamente. A gente não se reinventa só num congresso, né? Isso é um impulso, a gente se reinventa no dia a dia da escola. E construir um funcionamento que permita que a escola se reinvente todo dia é muito difícil. Muitas vezes nós, gestores, somos até o principal empecilho para que essa reinvenção aconteça, não é? Então, esses são os desafios que mobilizam a todos nós na Escola da Vila, nessa construção de futuro. Os nossos novos sócios não pretendem interferir, portanto, toda a parte pedagógica e da gestão está por nossa conta. Após esses 6 meses iniciais, os pais e os professores começam a acreditar que, de fato, nada vai mudar e começam a se tranquilizar. E parece que esse desafio de procurar uma escola, nós começamos a achar a nossa escola de novo. Então, nós estamos num bom momento agora. Espero que essa apresentação tenha contribuído para a reflexão de vocês de alguma forma. Eu agradeço de novo a oportunidade.